Bom, Ana Augusta, estou quebrando aqui um protocolo que eu não gosto, porque é muito difícil conseguir que você esteja aqui com calma para gravar em vídeo. E aí você está vendo, eu estou gravando no quarto da minha casa e te peguei no escritório, pelo menos. Então você vai estar um pouco mais concentrado. Às vezes, se pular uma criança descabelada aqui, é minha filha. Especial de Dia das Mães esse. Que E, honra, a- muito obrado. é tão genuína, né? Demais isso daqui, porque eu chamo de filho, viu? Conheci lá em Cozumel. É um dos. Um Respondo a doce, primeira. Mas um é uma. doce. Eu me sinto super à vontade aqui, viu? Ah, Vamos. amém, que bom. Obrigada. E isso é um lado que eu queria explorar seu, de você, enfim, até como personalidade que você se tornou dentro do esporte e como que esse teu lado, mãe mesmo, humano, assim, reflete em tudo que você faz e em todo mundo que você toca. Eu te contei um pouco por cima, mas primeiro, né, você falou de Cozumel, vou só contar um pouco de como eu te conheci. Eu fui, assim, de surpresa. Acho que você também, não lembro se você estava preparado. Não, se bem que você estava com uma turma maior, né? Eu estava lesionada, eu só pude nadar e correr e pedalar, lembra? Não, isso eu lembro. Eu só não lembro se você já estava programada para ir para Cozumel. Acho que você ia Tá. homenagear um amigo, né? É. Não, e foi no ano seguinte que eu fui homenagear um amigo. Sim, eu ia Verdade. homenagear Paulinho na prova, porque eu não desisti por conta dele, né? Mas eu me lesionei e ia cancelar a prova. Só que aí Paulinho tinha falecido no ano anterior nessa prova e eu quis ir para homenageá-lo. Isso. Mas enfim, eu fui meio que de surpresa porque o Marcelo, que você conhece também, meu super amigo, ele estava querendo achar alguma prova no ano. Eu tinha falado, putz, a gente já se inscreveu em duas, não rolou porque era pandemia e tal. Eu não vou me inscrever em mais uma. Então eu nem treinei muito e tal, mas aí ele conseguiu, falou, cara, vai rolar, vai ter uma turma da SL, aí eu fui junto. Só que era só eu e ele, e a gente meio que não conhecia ninguém, acho que meio como todo mundo lá, e não tinha família, não tinha torcida, não tinha treinador tal. E eu tava já há um ano e meio, né? Dessas histórias assim, você vai vendo que Deus coloca as pessoas no lugar certo na hora certa. Mas eu tava há um ano e meio, meio que perdido na vida, porque tinha vendido minha empresa, não sabia o que eu queria, ia ser pai, então, putz, não tava feliz no trabalho. A minha esposa via minha paixão por esse negócio do triatlo, e eu falava de pegar a vaga para Kona, mas era um negócio que eu achava que era meio impossível, que não ia rolar. E aí eu me dediquei pra caramba, e aí deu briga em casa. Falei, pô, você vai ser profissional desse negócio? Por que você treina tanto isso aí? Eu falei, não, não vou, mas eu gosto de treinar, tal. E falei para ela, e a Paty falou para mim, ó, acho que você devia ir para Cozumel, porque o objetivo era tentar pegar a vaga em Floripa no ano seguinte. Vai para Cozumel e tenta ver se você tem condição de classificar, né? Porque você tá com esse negócio aí sem saber, sem ter noção do seu nível. Enfim, fui para lá, te conheci o João, conheci a turma lá, me entregue, assim, então abracei a galera abraçou a gente, você super mãe, só que no dia, assim, por mais que a gente tivesse se conhecido, se conectado, a gente não estava ainda muito próximo. No dia eu lembro de, assim, nitidamente, primeiro, do seu mega pedal forte pra caramba, que eu te passei na bike, falei, ah, agora não vem mais. Você voltou e me passou de volta e nem olhou para trás. Filha da mãe, essa mulher pedala que só porra. Ele foi embora. Aí te encontrei na transição, porque você não ia correr, e aí já tava tudo quebrado de câimbra e vocês berrando lá, não, vai e tal, não sei o que. Aí eu fiz a primeira volta, mas assim, nada programado, né? O pace que eu queria fazer era, sei lá, 4 e tralalá e 10, eu tava correndo para 5. Aí eu lembro de pensar assim, cara, eu vou bater na volta e eu vou andar até a outra ida, porque eu tô quebrado, tá sol, tô com cãibra, devo estar longe pra caramba. Aí na hora que eu tô chegando, você berra assim, vai que você tá buscando o terceiro, que não sei o que, vai, você me chamava de filho. E você começou a me chamar de filho, e isso me marcou muito. Nossa, cara, olha essa mulher, tipo, ela tá me abraçando aqui, tá buscando o meu sonho junto comigo. E aí começou, assim, uma admiração e um respeito que eu tenho por você desde então, por mais que, obviamente, as nossas vidas sejam muito separadas ainda por conta da geográfica e por conta de cada um tem o seu momento e a sua carreira, enfim.
Eu te acompanho super e sei que você acompanha também. Então, começou aí. E, conclusão da história, eu classifiquei para Kona nessa prova, por conta dos seus berros lá. Não parei de correr, segui correndo, busquei o terceiro lugar e classifiquei. E aí a gente foi se encontrando, obviamente, em outras provas. Só que a ideia de te trazer para o Dia das Mães não foi minha. Até porque eu nem me toquei, vai ter Dia das Mães, tal. Eu sou meio desligado, assim, não olho a data, olho na semana, meus irmãos mandam, o que vocês compraram para mamãe e tal. E aí eu vou atrás das coisas para Patrícia também. E a Paty falou, nossa, sabe o que seria legal? Você chamar a Ana Augusta para fazer um especial Dia das Mães. Paty é minha esposa. E eu falei, nossa, olha, você tem uma mega razão, porque ela é muito essa figura dentro do triatlo para as pessoas, né? Ela carrega uma galera com ela. E isso é engraçado que você teve pouco contato com a Paty, né? Acho que você conheceu ela em Maceió, talvez foi Maceió, não lembro agora. Mas ela ficou mega assim, ela não te seguia em rede social nem nada, e ela ficou mega, nossa, como essa mulher é iluminada, né? Como ela é pra frente, animada. E ela faz triatlo, ela tem 2 filhos, como é que ela faz isso? Ela é louca, tal. Da onde ela tira essa energia? E então eu queria te trazer aqui para expor esse teu lado, né? Para falar mais desse teu lado mãe, do teu lado filha também, né? E o que você carrega às vezes do aprendizado da sua mãe com os seus filhos hoje, como você se porta como pessoa. Você faz isso de propósito, esse teu lado mãe, ou é uma coisa meio natural sua? Então, sabe, eu acho que às vezes é, eu quando você fez o convite, né, para falar Dia das Mães, às vezes as pessoas não vêem muito a figura da minha mãe, né, no Instagram, eu não posto muito. Talvez seja uma carência muito grande que eu tenha, então o que me falta eu prefiro potencializar e doar. E eu pensei muito, sabe? Porque eu sou realmente uma pessoa muito intensa e eu falei, ai meu Deus, gravar esse podcast Dia das Mães. Eu nunca gravei falando sobre mãe propriamente dito. Nem sou muito de tocar muito nesses assuntos. Eu sou mais de ação, né? Eu gosto de agir muito como mãe mesmo, coração de mãe, que eu acho que mãe é isso, é que acolhe, protege, cuida dela. E eu tenho uma experiência muito forte em casa de, assim, ter a minha mãe muito ausente. Porém, aquela mulher que foi muito batalhadora, né? Mulher que foi uma caminhoneira, ela já trabalhou de tudo um pouco, vendendo rede nas feiras, carregando saco de rede de manta. Então, eu tinha sempre a referência de uma pessoa de muito forte, né? Muito corajosa também, porque sair daqui para ir para Rio Bahia, que é uma rodovia que tem, que liga até o Rio de Janeiro, né? E liga a Bahia, sozinha num caminhão como ela ia, a mulher tem que ser muito disposta mesmo, né? E dormia nos postos de postos de gasolina, né, no caminhão. Uhum. Enfim, só que meus pais se separaram, né? E eu fui criada depois assim muito na casa de um, na casa de outro. Eu lembro que eu tinha muita vontade. Uma vez eu fui chamada para fazer uma campanha Dia das Mães assim da escola. A escola chama os alunos, vamos. E a minha mãe nunca estava, né? Então sempre quem estava era uma tia minha. E minha mãe também, ela por ser muito assim do mato, assim do interior, ela foi a que menos me apoiou no esporte. E ela acha que às vezes isso aí, que a vida só tem sentido se você trabalhar, trabalhar, trabalhar e ter essas conquistas, porque eu acho que como ela não teve muito e foi uma vida muito difícil, então ela sempre acreditou que a vida era isso, né? Uhum. E eu sempre digo que essa parte, ela é o grande exemplo de como eu não devo ser. Então, eu sou menos apegada a coisas materiais e eu sou mais desse contato mesmo, assim, de se doar, sabe? De amor, de viver o dia, de saber que felicidade é realmente assim, eu não tenho que trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter isso, para ser feliz. Não. Eu inverto a forma. Eu prefiro primeiro ser feliz. E eu sendo uma pessoa feliz, eu vou ser uma pessoa produtiva, eu vou ter uma rede de apoio, e essa rede de apoio é o que vai fazer eu prosperar na vida, entende? Eu já penso meio que a minha fórmula de pensamento é um pouco contrária. E eu tenho algumas empatias com pessoas mesmo assim, e, por exemplo, lá em Cozumel,
Se você observar, só teve duas pessoas que eu mesmo abracei e chamei assim, eu digo, poxa, eles remetem os meninos meus lá de Juazeiro, da Trivale, da equipe, que era você, Marcelinho e Vidigal, na verdade, os três. Então, eu criei um vínculo muito grande com vocês três. Quando eu vi assim, eu identifiquei muito os meninos. Então, minha vontade ali era cuidar de vocês, né? Então, vocês estavam ali, eu queria ajudar, ser útil de alguma forma. E, e foi muito isso que aconteceu, porque a gente que mora aqui, e minha realidade, eu digo assim, aquilo que eu não sou capaz, eu acho que o outro não é. E aquilo que você é capaz de você sempre achar que o outro pode fazer também. Uhum. Então, quando eu falo que triatlo, esporte, eu caí meio que de paraquedas, porque de fato a gente aqui é meio que criada de uma certa forma, em que eu moro no interior e já o fato de eu já ser casada com um médico é como se isso fosse tudo na vida, sabe? Como se Já isso fosse zerou o uma prova. jogo. Hum. E eu teria que ter filhos, né? Que é a ordem cronológica, e teria que apenas viver para cuidar dos filhos, né? E quando eu tive o meu segundo filho, e até o meu primeiro filho, Joãozinho, o primeiro ano, eu me dediquei bastante mesmo a ele. Mas eu estava me sentindo muito. Acho que muda os hormônios, não só mudar os hormônios, eu me sentia muito inferior, sabe? Eu tinha um Uhum. complexo muito grande de inferioridade, eu não tinha autoestima, eu não tinha segurança, confiança em si. É, Depois que eu tive filho, a vida de João, de uma certa forma, e dos homens, eles continuam a todo vapor. E como ficava minha mãe, muita gente família achando que ter aquele casamento era já tudo, entendeu? Tinha Uhum. muito medo de perder também. E com o filho, assim, piorou. Eu fui tendo um sentimento muito de feia, de inferioridade, de não utilidade, e o estresse que causa também um bebê em casa, um recém-nascido. E aí, no segundo filho, que eu tive um seguido do outro, né? Eu tive a Clarinha. E quando eu tive a Clarinha, foi quando realmente eu mergulhei no fundo do poço e onde eu tive, né, a questão da depressão. Então, que foi rápido, porque assim, teve essas providências assim que eu digo assim divina, mas eu sou aquela pessoa que diante de um momento de dificuldade, de tristeza, eu não cultivo a dor. Realmente eu vivo, eu acho que a gente tem que se permitir viver a dor, viver nossas tristezas e problemas, mas a gente não deve cultivá-las, sabe? E foi quando eu procurei ajuda e foi realmente onde tudo começou, a mãe do triatlo, que foi esse encontro quando eu fui, né? Realmente lá ela disse: "O que você gostava de fazer?" Eu falei: quando eu era criança eu gostava de nadar no rio. Me dava uma Eu me sentia assim uma super-heroína, porque eu atravessava o rio, era uma criança, 12 anos, isso era o máximo. Ela vai tentar se resgatar lá, se reconectar e foi ali que começou, né? Os meninos estavam Ah, que nadando. legal. Você não fazia antes dos seus filhos nascerem, então, triatlo? Eu fazia academia, já tinha participado também de corrida de aventura, essas coisas, mas nada relacionado a triatlo, sabe? E aí os meninos estavam lá e nem voltado a nadar. Nadar eu nadei quando era criança, participava dos jogos escolares, é onde eu conseguia a bolsa dos estudos. Mas quando que eu encontrei os meninos nadando, né? Nesse dia eu fui no rio, olhar o rio. E aí os meninos estavam nadando e foi o Patrick que grudou em mim. Eu perguntei: "Vocês fazem o que aqui? Vocês treinam sempre aqui?" Ele disse: "Não, a gente sempre treina aqui embaixo da ponte." E aí foi quando o Patrick pegou meu contato, eu falei que nadava, ele veio treinar com a gente. No outro dia ele estava na minha casa, rodou tipo uns 7 quilômetros e foi na minha casa chamar. E detalhe, eu tinha um mesinho, Clarinha tinha um mês, e eu, como tive ela em casa, né, foi o parto natural, a recuperação foi um pouco mais rápida, não levei ponto nem nada, Uhum. então eu já estava bem ativa. E aí foi onde ele pegou no meu pé. E aí eu comecei a treinar com eles, ele me chamava. Então eu lembro que eu à noite, né, amamentava, aí tirava o leitezinho e aí deixava e ia treinar 40 minutinhos. Mas assim, eu percebia que isso estava me fazendo um bem tão grande porque eu estava me sentindo viva. Eu estava me sentindo conversando com outras pessoas, que às vezes só ali em casa, vivendo aquele momento assim é muito estressante, sabe? E uma rede de apoio faz muita diferença. Eu sempre vejo quando eu tenho alguma colega, algum conhecido que tem um bebê, assim, eu me permito, assim, dar alguma ajuda para aquela pessoa esparecer. Uhum. Então, eu comecei, foi assim, fui aos pouquinhos, né, ainda no pós-parto. E como eu acho que teve uma questão que, como eu estava num lugar muito ruim, que era aquela situação mesmo triste, dentro de casa e tal,
eu queria muito sair daquela situação. Então, eu, mesmo cansada, que é difícil, muito difícil. Você cuidar de um recém-nascido. Deixa eu só dar um oi aqui e dizer a você que ela Ah, chegou ela da aí. Ah, recém-nascida aí. escola, uma história verdadeira. Olha, Ah, bem-vinda. que linda. Mãe, amor que transforma. Olha, o bilhetinho dela. Tá bom. Beijo. Você falou que ia chegar a sua filha, chegou a minha. A mamãe tá aqui, A minha tá berrando ali. ela chegou da escola. A gente tá gravando. Já já você me Olha fala. lá, parece que você combinou, ó. Você combinou. Tá bom, eu vou. Oh, Vai lá, fala, filha. a naturalidade. Diga um beijo, Vai, fica lá. ó. Diga tchau, tudo. Fala, dá oi pra Clarinha. A Coração. Clarinha, Linda. Pois mamãe é, fez o então, quê? ai, como as coisas Não deixa eu verdadeiras, botar a tá roupa de vendo? balé. Daqui a pouco eu vou Sim. lá. Tá, beijo. Agora Vai vai lá terminar também. aqui, tá? Fica com o Fecha papai a lá, porta pra tá? mim. Ó, se combinasse, não tinha dado mais certo, hein? Vai lá, Tá acabou. certo. Ela tava aqui só me futucando, tá me futucando, me futucando. Eu falei, daqui a pouco ela vai falar alguma coisa, melhor eu falar Vai logo. aparecer. Olha que Ai, eu falei, bonitinho. e assim, muito legal, sabe? Porque eu comecei, resumindo, a treinar com eles, só que existe algo que é o essencial, que é o que a gente preserva até hoje, 6 anos depois. Eles brigavam muito, era uma equipe de 8, e esses meninos treinavam um competindo contra o outro, sabe? Uhum. E queriam viajar, e quando viajavam para fazer triatlo, por exemplo, Campeonato Baiano lá em Salvador, em vez de eles competirem com os outros, eles queriam Bateu um no ganhar, outro. bater no outro. E era uma confusão, e uns não falavam direito com os outros. E aí o mãe começou disso, porque eu comecei a Botar fazer ordem realmente na casa. um trabalho mental com eles e que a gente precisava se ajudar. E a conquista de um era a conquista do grupo, e que a gente não tinha que ter essa ambição de ser sempre a gente. E aí eles começaram a dizer, poxa, ela é uma mãe, eu levava sempre os lanchezinhos e tal, e cuidava, e me preocupava com se eles tinham comido ou não. E aí começaram a dizer que é mãe. E a história do Patrick, que foi o primeiro, né? Porque ele ia treinar comigo e ele passava, ficava tonto, com fome, e eu não entendia o que era. Até que eu fui conhecer a casa dele, e realmente o Patrick não tinha nenhuma cama para dormir, ele dormia no chão, no colchãozinho. E ele dizia: Não, eu passo mal porque às vezes eu tenho que treinar e eu não tinha comida para tomar café, né? Aí fui observando ele, passou um ano, e aí foi quando eu chamei ele. Falei: Você quer morar comigo? Você me deu vida. Foi a pessoa que eu tive coragem de desabafar as minhas dores, aquele momento tão difícil. Foi a pessoa que foi na minha casa atrás de mim, me deu a maior força. E aí ele falou: eu quero morar com você, que também é uma oportunidade de incentivar também o restante dos irmãos dele, que hoje também vivem muito esporte. E a mãe aceitou, e hoje o Patrick mora comigo até hoje. E eu estendi, sabe? Acho que esse meu amor, cuidado e virou mãe, eu só fiz essa extensão com eles. Mas foi assim onde tudo começou, mãe. Cara, que demais. Assim, e como é que fica daí a parte do João e das crianças quando você traz o Patrick para casa? Como é que foi isso aí? Então, na verdade, assim, eu e Patrick, né, a gente sofre um preconceito, né, muito grande, porque, principalmente para algumas pessoas, né, da família, porque Patrick era um menino pobre, preto, né, maior de 18, e eu tenho um filho, uma filha, né, e as pessoas, tudo bem que eu posso entender que pode ser até um cuidado, uma preservação, mas também tem a questão também do preconceito, mas eu tinha muita certeza do que eu estava fazendo. Patrick, ele é tá assim, nos meus dedos aqui das pessoas que eu mais admiro, amo, confio e que mais me fez bem nessa vida, sabe? Então, Patrick é meu filho, não só filho, mas meu herdeiro, meu, o que eu puder fazer na vida por ele, eu acho que não é pouco. Posso ser muito boa para ele, sabe? Mas ele é muito melhor para mim. E assim, as coisas assim na vida aconteceram de uma forma que Deus é tão providencial que quando eu cheguei ano passado mesmo da Ironman Brasil, não sei como, que eu não estava acreditando no que eu estava fazendo na prova, que eu estava ganhando, que eu
Na verdade, nem tempo eu não vi, para ser sincero. Eu vim saber que tinha feito 9h10 bem depois. Mas que eu estava sendo a campeã geral da prova, que quando eu cruzei pelo pórtico, quem é que estava na minha frente? Patrick. Não sei como ele entrou ali. Deus E aí deu um jeito. acho que ele estava ansioso, sabe, para me abraçar, que ele também não estava acreditando no que estava acontecendo. E aí tem a imagem que ele me abraça, assim, a gente fica rodando ali na frente Ah, do que pórtico. Ele, demais. mãe, você conseguiu, mãe, você é campeã, não sei o quê. E ele, eu falei, eu não tô acreditando. E ele chorando, e ele muito feliz, me pega no colo, me levanta. Eu falei bem assim, é como se fosse assim, sabe, uma coroação mesmo, de Deus dizendo assim, ó, você fez o certo, tá no caminho certo, e é isso mesmo, a vida é isso. Que Com certeza. Jesus nos ensina muito isso, sabe? É muito fácil amar os nossos, mas amar alguém que, sabe, que você não conhece e tal. E a gente sofreu muito, né? Para você ter noção, não precisa entrar em detalhes, mas eu já levei tapa na cara para ter Patrick comigo, sabe? De apanhar mesmo, violência física, coisas que a gente não mostra. Mas eu tive força para continuar. Ele é muito querido e amado por João, né? Josil e Clarinha não conseguem diferenciar muito se ele é um irmão de sangue ou de coração, porque é meu irmão Pi, quando o Josinho tá bravo com ele, ó, seu filho ali, viu? Fez isso, isso. O João é muito engraçado. E o Patrick cuida muito dos meninos também, assim, sabe? Ele tem muita preocupação com as crianças, vai para a escola quando a gente não pode e tal, é quem leva, pega e, enfim, é uma coisa muito forte, mas não posso passar aqui que foi tudo mil maravilhas, Uhum. sabe, Tariana? Que as pessoas têm que saber que quando você realmente toma para si um filho, você tem que amar seu filho com suas qualidades e seus defeitos. E Patrick é uma criança realmente que vinha com seus defeitos e a gente conseguiu ensinar. E a única coisa que eu peço para ele, não só para ele, mas para todos os outros, inclusive da escolinha que eu tenho agora, é que eles sejam pessoas do bem, porque você ser uma pessoa do bem é uma escolha infalível, sabe? Você não perde, você não perde. E eu preciso dizer que muitas das coisas, porque claro que quando eu comecei ali, você pode perguntar, como você conseguia treinar? É tão difícil, somente amamentando como eu estava ali com um mês, 2 meses, Uhum. eu entendo que eu tinha um caso à parte, porque eu queria muito sair daquela situação ruim que eu estava, sabe? E eu tive esses felizes encontros. Então, mesmo ali cansada, amamentando, eu sabia que eu precisava sair ali de casa, sabe? 1 horinha, 40 minutos, para que eu sabia que eu voltava muito melhor, sabe? Eu olhava para a Clarinha melhor, olhava para Joãozinho melhor, eu tinha um pouco mais de alegria, sabe? Até mais paciência de cuidar, porque é estressante. Sei bem. Em outra dimensão e proporção, eu tenho a mesma coisa aqui em casa, assim. Mas até a Paty fala, ó, você tem que treinar, você não pode parar de treinar. Não, você é outra pessoa aqui em casa. E me Exato. conta essa escolinha que você comentou, você montou uma escolinha? Então, porque é, aí pronto, né? Os meninos começaram a me ajudar muito nos treinos. E para chegar aí na escolinha, acho até importante falar isso também para as pessoas, que assim, a gente não pode vender uma maternidade perfeita, sabe? Porque a partir dos momentos que eu fui treinando, e aí eu fiz o meu primeiro 70,3 que foi em Maceió, que eu ia fazer de mountain bike, porque eu treinei de mountain bike, eu não sabia. Porque assim, o Patrick virou para mim e fez, mãe, por que você não faz o Ironman? Mas eu achei o nome bonito, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar esse nome na minha vida, isso é sério. Ai, meu Mas eu Deus. sou meio matuta, que aparências enganam, porque estamos arrumados, de maquiagem, não sei o quê. Eu sou muito matuta ainda. E assim, eu achei o nome bonito, entendeu? Que eu não sei inglês. Então, mas eu achei o nome chique, assim, eu achei Iron Man um bonito retado. Ele, entra aí, mãe, na internet. Aí eu entrei. Quando eu vi, apareceu logo Maceió, que era o primeiro ano de Maceió, e eles estavam fazendo muita divulgação. É. Aí, assim, desde quando eu cresci, assim, eu sempre consegui identificar uma característica muito positiva minha, que era assim, eu sempre acredito que eu dizia assim, meu sonho era ser advogada, mas eu sempre imaginava que para eu ser advogada, ele tá ali, sabe? E eu preciso seguir esse caminho para chegar aqui. Uhum. Eu preciso definir o que que eu vou fazer para chegar nesse caminho. Porque se eu ficar perdida, você faz uma coisa e outra e acaba não tendo foco.
Sim. Então, eu falei, eu tô aqui com esses meninos treinando, mas eu preciso ter algum foco que me empreenda para chegar até ali. E aí foi quando ele falou que eu ia fazer uma prova de corrida. E ele falou, não, faz Ironman, tem um cara daqui que faz Ironman. Pronto, me inscrevi no Ironman sem saber o que era, nem como fazer. Patrick e os meninos que me treinavam, todo dia mandavam eu correr tanto, pedalar tanto, nadar tanto no rio. E quando faltava 2 meses para a prova, uma pessoa daqui me disse, olha, pode até, acho que fazer de mountain bike, mas você vai sofrer muito. Aí onde eu fui providenciar uma bicicleta pneu fino, que eu falava pneu fino, que era TT, e aí foi onde eu fiz, consegui comprar uma bicicleta, ela chegou faltando um mês para a prova, e aí eu treinei só um mês na bicicleta, e aí eu fiz Maceió. Fiz ainda super bem, minha primeira prova eu fiz 5 horas e 6 Caraca, minutos, ainda Maceió, puta os meninos merda. me treinando, quase eu fazia um subsídio. Cacete. Na doida, mas assim, eu coloquei na minha cabeça que aquela prova ia ser o fim daquele momento da depressão e que assim, eu prometi para mim mesma que eu nunca mais, que eu seria outra pessoa, sabe? Realmente, eu precisava ressignificar muita coisa. E aí eu chego, levanto Clarinha, tem essa foto, vou até te mandar, que eu pego ela e falo, né, mamãe, peço perdão para ela e eu falo que eu nunca mais ia ser a mesma. Depois disso, consegui continuar treinando com os meninos. Foi quando eu peguei minha primeira planilha, né, com o Kennedy, que é meu técnico até hoje, e eu tenho essa gratidão imensa. Então, mudo até o dia que ele não me quiser mais, mas vou com ele até Deus permitir. E eu conseguia ter conquistas, porque eu treino com homens muito fortes aqui, né, e fui evoluindo. E por que que eu estou dizendo isso? Porque chegou o Ironman Brasil, chegou outras provas, vagas para Conas, e eu consegui patrocínio, né, e trabalhar com redes sociais, porque eu sempre compartilhei minha rotina nas redes sociais, independente de ter, eu não tinha contrato nenhum com marcas, porque eu me inspirava em outras mulheres e eu queria, e sempre acredito que eu preciso também retribuir as coisas que eu recebi de bom. Então, o que me incentivava, eu tentava repassar, porque eu digo, se ajudar 1% já valeu a pena. Aquela corrente mesmo, sabe? E eu comecei a me dedicar um pouco a esse turno, né? De trabalhar um pouco com marcas. Aqui, a primeira pessoa que me apoiou foi o Empório Saúde, que eu trouxe tese 2 para vender lá. Sei, sei. E aí eu pensei, poxa, eu sou advogada, eu tenho uma equipe muito boa no meu escritório que me dá um suporte. O meu escritório é muito bem, graças a Deus, onde eu tenho a minha renda, sobrevive, meu esposo tem a dele também. Uhum. E eu nunca pensei em ganhar dinheiro com isso. E já que eu estou ganhando, por que eu não vou destinar uma parte que nunca me fez falta para montar uma escolinha? E aí paga a natação desses alunos, não tem nenhum envolvimento político ou nenhuma marca. Eu, na cara e na coragem, e a única coisa que eu exigi foi que os meninos que começaram comigo, eu comecei a. Eu pensava assim, sabe, poxa, eu vou no restaurante, eu gasto, digamos assim, R$ 300. Uhum. Por que que eu não deixo de ir para um restaurante uma semana? Vou 3 vezes no mês. E eu falei, não, vou pagar a faculdade de um dos meninos. Aí comecei a pagar a faculdade de um, de educação física, que é R$ 300, digamos assim. E Uhum. eu vou formar esses meninos que eles gostam de treinar, mas eles precisam ter uma formação. E aí João virou e falou, também quero ajudar a pagar a faculdade de um. E aí a gente foi ajudando. Aí um se formou, quando um se forma, o outro quis fazer nutrição, aí eu consegui uma bolsa de nutrição. E esses que estão aí se formando e que estão cursando também, eles que me ajudam no projeto. Que Então, é uma demais. forma deles terem uma remuneração também, né? E eles são professores do projeto. Tom é o professor de natação, já é formado. Jarley está terminando a educação física, mas ajuda muito no projeto com a corrida, somente na parte de conversar com esses jovens. Esses jovens são jovens do CRAS, que é um centro de assistência, né? E o que eu vejo muito assim que além de toda essa ajuda eles amam, porque muitos deles nunca tinham entrado numa piscina e da natação e da corrida. Eu não tenho ainda a parte do ciclismo, porque agora eu estou querendo, se uma inovada sobrar algum valor de cotas de patrocínio, eu estou querendo comprar as bicicletas, porque eu deixo as bicicletas
para a escolinha, né, para eles irem treinando. Porque o projeto só tem um ano, então não tenho ainda, assim, bike para todo mundo. Uhum. E é uma forma dos meninos também terem essa mesma responsabilidade, consciência da gente estar passando um para o outro e se ajudando, sabe? E eu percebo muito que na escolinha, mais do que dar para eles isso, sabe? É o acolhimento. É aquilo que eu te falo, assim, sabe? Uma coisa que eu senti muito carência na vida. Eu sempre falo para eles, assim, ó, não importa de onde você vem. O que importa é para onde você quer chegar. Muitas pessoas já acham assim, sabe? Poxa, eu nasci sem oportunidade, é como se já fosse uma sentença. E eu sei que passa isso, porque em muitos momentos da minha vida, quando eu saí lá de Tacaratu, uma vez eu tava com uma barraquinha, minha mãe tinha uma vendazinha, e eu pegava os bombons. E eu colocava numa barraquinha em frente à minha casa, porque no interior, dia de sábado é o dia de feira. Uhum. Onde vêm as pessoas dos sítios para ir comprar na feira, sabe? E aí chegou, a gente, quando a gente, assim, do interior muito pequeno, quando vem alguém com sotaque diferente, a gente sabe que a pessoa é de fora, né? Uhum. E aí eles viraram para mim e falaram, oh, meu Deus, qual o futuro dessa criança? Porque eu tava ali vendendo bombons, né? E isso me marcou. E eu, antes de casar, eu falei isso para João, sabe? Eu queria tanto que esses caras um dia poder encontrar com eles para dizer que não é porque eu tô ali que eu vou ser a vida inteira aquilo dali, sabe? São degraus, né? Eu entendo que é sempre degraus. E quando você abraça uma criança e você dá um colo, e essa criança me vê hoje como uma referência ali, o que é que me custa ir visitar uma escola? Que isso para aquele jovem, para os jovens assim é um passo, sabe? Eu tô com ela, ó, ela me deu amor, ela me deu carinho, ela olhou para mim, ela conversou comigo, ela trocou uma ideia comigo. Essas pessoas, elas não podem chegar aqui até a mim, sabe? Mas eu posso descer até elas. Então, assim, é assim que eu enxergo a vida. E quando você mostra para eles que eles podem sair dali daquele local, que eles estão ali numa situação difícil, mas que eles têm condições, sim, depende deles, sabe? Mudar de vida e mudar a realidade da vida da família deles, você passa a dar esperança. Então, mais do que eu simplesmente pagar natação, pagar professor, eu acho que eu preciso sim, sabe? Ir lá, conversar com eles. Eu trago eles, estão participando de todo o circuito de corridas que tem na cidade aqui. E eles ali correndo, eles se sentem parte. Porque é uma vida se sentindo discriminada, entendeu? Andar no meu carro, entrar no meu carro, isso para eles é muito, sabe? E não é para se sentir assim, sabe? Então, eu acho que é isso. É, é esse lado, sabe, de mãe. Por outro lado, eu tenho meus sentimentos de culpas, porque o ano passado eu errei muito, eu me excedi demais. Eu fiz 2 Ironmans seguidos e eu paguei um preço muito alto, porque o que me adianta ser uma mãe com tantas conquistas se minhas renúncias estavam sendo tão trágicas, sabe? Eu estava me dedicando muito, porque eu vim do Ironman Brasil ali e fui para Kona. E treinar para 2 fulls em 4 meses, assim, tão perto, sabe? E eu sou aquela pessoa que, se eu tenho que fazer isso hoje, eu vou e faço. Seja como for, qualquer hora do dia, 11 horas da noite, eu vou. É para fazer, tá bom, eu vou e faço. Não reclamo, aceito, preciso fazer. Só que eu me ausentei muito, sabe? Dos meus filhos, do Joãozinho e Clarinha. Então, eu perdi momentos legais da escola que eu poderia ter ido. No final do ano, as professoras, como eu sou uma pessoa conhecida aqui na região, as professoras sabiam que eu ia para o Mundial, então elas me pouparam um pouquinho, mas o relatório da escola veio dizendo que Clarinha chorava muito, todas as vezes quando eu viajava. E, e é uma coisa que eu estou consertando muito esse ano, sabe? Porque dá para a gente fazer as coisas, só que a gente se envaidece muito, a gente entra num negócio de querer mais, 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 e provas e provas e provas e você tá no auge dos seus melhores tempos, seu corpo tá reagindo bem
E às vezes você esquece de coisas muito valiosas, sabe? Que é o que te sustenta. Então, é um recado que eu deixo assim para muitas mães, que sim, meus filhos têm muito orgulho de mim. Clarinha e Joãozinho, Clarinha, ela eu vou para a escola e é uma das coisas que ela fala assim, ó, você viu que ela trouxe, mamãe, sábado você tem que estar comigo. É aqui, ó, mãe, amor incondicional, sem individual, ela já veio me avisar, que ela sabe que Não sábado vai tem marcar pedal. vai, que eu tenho que ir, tipo, eu vou 4 da manhã para dar tempo de chegar já aí também. Então, assim, são coisas que eu poderia ter pego mais leve, sabe? E não volta o tempo que passou. Então, sabe que nem 8 nem 80 a gente tem que buscar chegar ali no equilíbrio do 40 e nunca perder essa base aqui, sabe? Tem gente que perde, né, famílias, né? Meu casamento ano passado também foi muito difícil. Por pouco não acabou, sabe? Chegou ao ponto mesmo de foi por um triz, assim. Porque João, você sabe, né? João é um cara muito bem, que apoia, mas ele disse, poxa, eu estava cada vez mais se afastando, mas eu estava vendo que você estava bem ali, fazendo as coisas que você estava fazendo, mas eu também não queria ser o de Cara, pra atrapalhar a te felicidade, o cortar cara que ia suas asas. atrapalhar, É. e ele sofria muito internamente isso. E eu acho que dá para eu fazer como eu estou fazendo um ano tão legal esse, e eles perto, sabe? Não precisa a gente precisa de muito, porque eu acho que o errado do amador é você querer se comportar como um profissional. Se é amador, se comporta como um amador, sabe? Esse ano, realmente, eu teve uma empresa que quis fazer um contrato comigo que me colocou como condição valores em Ganhar dinheiro provas. e ganhar prova. Eu mandei um e-mail e falei, olha, me desculpe, isso fere tudo que eu acredito na minha vida. Eu sou amadora, eu não, o que eu prego é longevidade com esporte, é amar. E não ter que ir para a prova já com obrigação de ganhar nada, porque eu vou estar abrindo mão do que me faz feliz, eu vou estar com pesos. E assim, eu não aceito, sabe? É, e não tenho contra quem aceita, porque tem pessoas que podem precisar, não estou criticando, estou falando que eu quero me comportar como amadora. Por um certo momento, talvez eu tenha, no ano passado, cometido meus excessos, mas eu não quero mais, sabe? Continuar. Mas eu quero, esse ano, ter um Finlândia de Mundial e eu tenho um Kona. Pronto, e fiz 70,3. E eu continuo super ativa, treinando. Aqui no meu meio eu faço meus simulados, mas faço aqui, estou perto, sabe? E não deixo de levar tantas pessoas comigo, não deixo de estar ativa, não deixo de estar com minha família perto. Então é isso, sabe? A gente precisa se policiar também como mães, porque tem mães como eu que querem, que performam, né? Que têm um desenvolvimento assim melhor. Não, o que querem, E né? E que enxergam em você esse exemplo. Eu acho que que não se perca. é Não é muito, errado você querer, sabe? Eu acho é. que o errado são os excessos. Não, é muito importante E você ter essa sensibilidade, e ter essa humildade de dizer, ó, excedi aqui, putz, vou fazer diferente. E de sempre ter a noção o porquê que você faz aquilo, né? O porquê que você faz as coisas na vida que você faz e como que você começou. Que é um negócio muito importante para você, que te tirou de um momento difícil, que te deu propósito, que te deu um escape, que te ressignificou como mulher e como uma pessoa com ambição de crescer e ter, mas ao mesmo tempo que isso traduzia para sua família uma melhora como a Ana dentro de casa, a Ana como mãe, a Ana como esposa, e que isso não seja um empecilho em cima do outro. Então, acho muito linda a história que você está contando, só que ao mesmo tempo ela é muito real, ela é muito, às vezes, doída, né? Porque você fala, putz, é tempo que eu não vejo mais com a minha filha. E é muito do que muita gente que busca performance como amador vive como dilema, né? Ou não só como amador, tal, mas como que você pega todo essa preciosidade que você encontrou no esporte, no grupo das pessoas que te apoiam dentro do esporte, traduz isso para sua vida e como você replica isso de uma forma saudável. É uma missão e tanto aí. uma das coisas legais que eu coloquei como prioridade esse ano também, assim, sabe? É fazer a atividade da escola com os meninos.
eles acham o máximo, sabe? A gente tá ali. E é uma coisa que eu não quero abrir mão, sabe? De estar fazendo atividade aqui com eles e contando histórias e tal. Então, meio que um resgate. Mas é isso, a vida é isso, sabe? A gente se perde algumas vezes. O importante é a gente voltar para o prumo, como diz aqui no interior, voltar para né? o prumo. Mas é muito engraçado, você falou, fazer atividade com as crianças na escola. Eu passei um tempo agora para fazer a maratona de Boston, e aí a Paty foi me encontrar em Nova York, e a gente ficou mais uma semana, então eu fiquei 15 dias fora de casa. E aí você vai, né? Putz, eu tô muito tempo fora, compra presente, gasta dinheiro e compra tudo. Então você chega e entope a criança de presente, ela fala, tal, tá com saudades. Aí no fim de semana você tá desenhando com ela, assim, ela fala, papai, isso é o que eu mais gosto de fazer com você. Aí você fala, cara, sou eu aqui com ela, passando tempo, ouvindo, né? Ela quer escovar meu cabelo, quer fazer. Então, é esse contato que falta, né? Até te perguntar isso, mas como você já mandou tudo aqui, como que, né, não só mãe, mas como os pais fazem para tentar equilibrar isso aí. Eu acho que não tem muito um segredo, né? Outra coisa, você Dentro da tua realidade, tentar. acha? Sim, a gente tem que ter pessoas para usar como referência, mas a gente tem que saber que a gente tem que fazer com o que a gente tem, com o que a gente pode. Então, eu digo sempre assim, sabe? Eu sou uma privilegiada como mãe também para fazer muitas das coisas que eu consigo fazer no meu dia a dia, porque eu tenho uma boa rede de apoio que, assim, eu construí essa rede de apoio, porque os meus filhos eu nunca tive ajuda, realmente, da minha família. Nunca, eu não tive esse suporte, mas eu cultivei e realmente, assim, eu tenho duas pessoas que trabalham comigo há mais de 10 anos, que é Mazé e Carminha, e eu digo assim, sabe, que é uma segunda mãe para mim também, e que quando eu viajo, é, as crianças não querem ficar na casa de ninguém, nem de vô, nem de vó, nem de tia, elas querem ficar com Zezé e Carminha. Então, eu tenho essa bênção de ter elas duas que me dá um apoio. Mas quando eu olho algumas outras pessoas que não têm o apoio que eu tenho, e mesmo assim, sabe, conseguem fazer uma logística de é aquilo, sabe? Como eu treino com pessoas muito simples e que não têm a mesma condição que eu tenho, eu aprendo muito com eles. Então, eles fazem muito, às vezes até muito mais bem feito, mais forte do que os treinos que eu faço, por exemplo, e eles têm muito menos que eu. Mas quando a gente quer realmente, sabe? A gente faz. E eu acho que você pode ser a mãe que for, mas o que é bonito é você ser mãe do seu jeito, com o que você tem. Então a gente tem que se sentir menor, né? Queria eu ter as condições, por exemplo, que a princesa da Inglaterra tem. Se eu for olhar para ser uma mãe, dar tudo para meus filhos, o que ela dá, eu não vou viver. Como tem pessoas que não podem querer fazer o que eu faço, esperando que tenha a mesma condição que eu tenho, né? Nós todos temos realidades diferentes, mas a gente pode uma dica que eu dou, que eu tinha, eu encarava a Luciana Haddad, que eu via que ela trabalhava e que ela tinha filhos, porque eu tinha a mesma estrutura que ela e não fazia, entende? Uhum. Eu ficava dando um monte de desculpas. Então, a partir do momento que eu comecei a vê-la que ela podia fazer, que ela fazia, então eu também comecei a achar que eu era capaz de fazer. Porque uma coisa é certa, assim, gente mãe que tem filhos pequenos, seja mãe ou pai, eu acho que, assim, é muito importante ter um tempinho no dia para realmente, assim, fazer uma atividade física. Porque você volta com outra cabeça, sabe? Isso, isso é uma escolha que realmente, assim, é extraordinária. Claro que hoje, na condição que eu tô, eu comecei com metas pequenininhas, né? Mas hoje eu sou uma mãe que tem uma É. planilha diferente. Mas, assim, quando eu comecei não era assim. Então, as pessoas podem começar também, sabe? Eu sou até chato com isso, com a família, com o meu entorno, que assim, a turma olha para mim e fala, nossa, não, mas você já, né, corre 50 quilômetros, faz pedal, tal, não sei o quê. Cara, mas eu não comecei assim, eu comecei o esporte com 30 anos de idade,
estava sedentário, estava infeliz, uma história diferente, mas também meio depressivo, mal no trabalho, isso refletia em casa, e mudou minha vida. Mudou o jeito que eu me enxergo, mudou o jeito que eu enxergo o mundo, mudou a minha calma, mudou o meu ânimo, minha energia. Então, cara, isso é uma coisa que não dá para eu ficar quieto, né? Quando tem uma pessoa que eu vejo que está sofrendo, que quer fazer, e que se propõe, não começa, não faz, eu acho que é difícil, eu acho que não consegue. Eu acho que dentro da sua realidade, você fazer um pouquinho, é isso que você falou, cara. Tem que fazer alguma atividade física porque mais do que bem para a sua saúde física, ela também faz muito bem para a sua saúde mental. Né? Eu acho que é uma mega ferramenta. Teus filhos fazem esporte? Vão fazer esporte? Como é que é isso aí? Eu sou aquela pessoa que eu não gosto de forçar, até para que eles não peguem uma versão, né? Mas os meus meninos, acho que de tanto ver a gente aqui, né? Eles, é algo que eles pedem. E eles nadam, o Joãozinho corre, pedala, só que o Joãozinho tá numa vibe muito de futebol, porque ano passado foi Copa, Uhum. algo, então ele tá apaixonado por futebol. E aí ele fica assim, ele tem um pouco essa questão do foco, que ele fica, mãe, essa semana ele disse, acho que ele viu algum vídeo no YouTube que Messi se alimentava muito mal e com um plano alimentar, melhores nutricionistas melhorou ele. Aí mudou Aí a ele alimentação em casa. 8 anos, você pode conseguir um plano alimentar para mim, falar com algum nutricionista, porque eu quero melhorar minha alimentação para poder eu jogar melhor. Outro dia foi, mãe, você tem como aumentar a quantidade de vezes que a gente pode correr? Porque o professor falou que se eu treinar corrida, eu vou me dar melhor no futebol, no campo. Então, ele tá na vibe de futebol, então ele fica pegando o que melhora. Aí eu falei, Joãozinho, você sabia que nadar melhora muito sua respiração? Ele, nadar, eu vou ter mais fôlego para jogar futebol? Digo, vai, ele, pois eu quero nadar mais também. É muito assim, sabe? E Clarinha gosta mais de pedalar. Clarinha adora pedalar, correr. Assim, acho que vai por osmose, não sei. Eles, meus meninos Eu aqui acho, gostam. é isso aí, o exemplo arrasta, não tem como. Eu não obriguei a Duda, mas ela, todo dia de manhã que eu tô no rolo, quando eu tô no rolo, ela pega a bicicletinha dela, põe as rodinhas em cima do livro e fica lá. Exato. Não falo isso pra ela, ela fala, pá, só que aí ela pede às vezes uns negócios, porque ela me vê tomando Z2, ela fala, pai, eu também quero um, eu quero rosa, hein? Não, calma, calma, esse aqui não dá pra você tomar ainda. Mas vai, né? E a gente deixa. Então, eu deixo muito eles viverem as fases dele agora, futebol, deixa ele viver a fase futebol. Mas, claro que a gente sempre quer, tipo, meu horário da natação, eu sempre procuro marcar quando eu vou para a piscina. Ah, uma delícia juntar, né? Uma raia, eles ficam lá na É uma outra, eles, delícia. eu acho massa isso. Mas e as nossas lutas, né? E essas lutas nos fortalecem, viu? Mas não é fácil. As pessoas É. precisam ter essa consciência, não é fácil. Mas é uma das discussões aqui em casa que hoje em dia né, a gente tem os exemplos de pais mais velhos, enfim, de como meus pais me criaram, enfim, mas é outra realidade, porque o Joãozinho tem acesso ao YouTube, a Duda tem acesso à internet, os amiguinhos vão ter acesso, e aí como que você protege um pouco o que que ele consome, o que que ele está vendo ali? E eu acho que o esporte vai muito disso, é de criar essa autoestima na criança, de criar esse senso de se eu me dedicar, eu consigo, eu melhoro, acontece, essa disciplina. Então, eu acho Sabe que não dá para. sendo muito aqui em casa, eu tô levando eles às vezes para uns jogozinhos, algumas coisas, saber lidar com a frustração de perder, sabe? Total. Assim, é um grande aprendizado, porque os primeiros ele chorava muito, muito. E, e ele tá aprendendo que o outro coleguinha dele perdeu, ele falou, ei, é só mais um jogo. E assim, achei massa, sabe? Eu me emocionei, porque, poxa, às vezes a gente fala com eles e às vezes você acha que ele não tá internalizando o que você tá falando. Tá suas palavras ali ao vento. Mas quando eu tava indo buscar ele na escola, que o amiguinho perdeu e tava triste, poxa, ele falou as coisas que eu falo pra ele, sabe? Falei, Lá, meu que orgulho, entrou, é só mais um consegui. jogo, é só mais um jogo, sabe? E ele consolando o amiguinho.
E é isso. E até isso que eu quero cultivar muito na escolinha lá, né, para os meninos. Falei, ó, aqui é uma escolinha onde eu quero que vocês trabalhem muito a superação de vocês, a disciplina, que vocês enxerguem muito o mundo com isso. Mas vocês não têm que nada, vocês não têm que ganhar. Vocês não estão aqui para ir para uma corrida para mostrar que vocês vão ser primeiro lugar que ninguém, que nada. E eu não quero cultivar isso, porque eu acho que essas crianças elas não têm maturidade para isso. E agora mesmo vai ter os Jogos Escolares de Juazeiro, e eu falo muito isso para as crianças. Tem muitas crianças que elas não continuam no esporte por conta dessa pressão de ter que ir para um jogo ou para uma competição e elas têm que ganhar e aquele sentimento de inferioridade quando perde. É, eu acredito que você tem que perder para você lidar assim com suas frustrações e saber que é assim que você melhora para o próximo, mas a gente, adultos, a gente não tem que passar esse peso para as crianças, nem cultivar isso agora, essa competitividade. É. Porque eu acho que a criança, quando eu nadava, foi uma coisa que eu abusei de nadar. Porque era sempre isso. Eu treinava com os professores e eles diziam: vamos, tem que ganhar a prova amanhã, você tem capacidade, vai lá, não sei o quê. Mas eu não queria ouvir aquilo, sabe? Eu queria só que ele me incentivasse, dizer que eu nos treinos estava melhor. Poxa, me desse uma palavra incentiva, ó, vai lá, faz seu melhor, se diverte. Total. E uma segurança que eu aprendi muito grande com os meninos aqui da Trivale, e que me dá essa segurança de ir para a prova, é que o meio que eu vivo aqui hoje com eles, por incrível que pareça, às vezes que eu perdi, que eu dei o apagão em Fortaleza, ou que eu não completei a prova de Maceió, foram 2,70,3 seguidos, que eu foi falha, assim, perdi totalmente, foi onde eu fui mais recebida com festa. Então, eu tenho essa segurança que eu vou para uma Mas isso prova. é, Então, isso é independente do que aconteça muito, na prova, eu vou ser amada e acolhida do mesmo jeito é que muito eles. importante e é difícil para a criança, né? É isso que você falou, não tem maturidade, porque o valor dela não está no resultado da prova, não está no resultado do negócio que ela vai ter, e sim no processo ali que ela está vivendo, nos treinos que ela está indo, está se divertindo. E o valor dela tá nela ser quem ela é ali dentro. Então, é isso que ela deveria ouvir, né? Só que é difícil, porque o que é comum e o que você enxerga é, cara, você tem que ganhar, você tem que ganhar. Então, se você não ganhou, se você bota o seu valor ali, já é. E até os pais, tem pais que fazem muito isso, entendeu? Sim. Aqui, pessoalmente, às vezes. E assim, é uma coisa que eu me preocupo, né? E até amanhã, sexta-feira, abertura dos jogos, é algo que eu quero falar sobre isso, até para as crianças e para os pais também. Porque tem muitos pais, assim, que são, né, de uma competitividade absurda e isso é um peso muito grande para os filhos. E é uma Mas é merda, né? isso. Porque a insegurança do pai refletida na criança que estraga a criança. E a criança pega uma versão esporte. Eu mesmo peguei um abuso e nadava super bem. E falei, não quero mais, que é uma pressão muito grande. Eu não durmo no dia anterior, sabe? Eu lembro que eu não dormia, ficava naquela ansiedade, naquela pressão. E se perder, ele vai ficar triste comigo, vai ficar chateado, vai falar porra, que falava muito isso, sabe? Então, eu passei por isso. E, tipo, não é, acho que criança nenhuma merece passar por essa pressão. Não é esse o caminho. É isso. Aninha, não vou te tomar mais tempo, já deu aí uma hora. Mãezinha malvada, muito obrigado por compartilhar, por ser autêntica, por ser quem você é. Acho que é um mega exemplo de pessoa, de vida, e te agradecer por ser você aqui comigo e por estar presente. Eu queria deixar só uma frase que eu sempre deixo, porque para mim essa frase é a frase que me define, ela tem muito poder na vida de uma mãe, de uma mulher, de quem quer que seja. Que assim, nada é mais forte do que alguém que se reconstrói. E a vida recomeça todos os dias. Então a gente pode sempre estar tendo uma nova oportunidade. Seja Amém. você o que estiver. Beijão, Boa, chique. Muito obrigado. um abraço, beijo, tchau, Beijão. tchau. Obrigado, Ai, Aninha. Tchau, Joãozinho, tchau. tá aqui também, deixa ele dar só um abraço para todo mundo. Beijão. Dá até oi aqui. Diga, tchau, tio Vitor. Tem que ser. Tchau, Você tio foi muito mencionado, Joãozinho. Vitor. Eu vou lá do Tá futebol. comendo direito? Tá comendo direito? Você me pediu o quê essa semana? Eu falei pro tio. Sushi, eu ia. Não, sushi não, pulando o quê? Aí ia falando isso pra minha mãe. Mãe, eu quero sushi. Eu Boa. amo do sushi.
Boa. Come direitinho aí, porque o Messi comia direitinho, hein? Tchau, Valeu, beijo. beijão.